A paz de Cristo, bom dia. Estamos aqui juntos mais um dia, glória a Deus, nessa manhã para poder refletir sobre o livro de Romanos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14. E conforme eu for falando aqui sobre o capítulo 14, eu quero ratificar uma coisa que eu falei. Lembra que eu já falei várias vezes aqui? O que eu falo aqui é palha, né? A gente tem que se atentar às escrituras sagradas, e eu também tô caminhando, tô aprendendo, e o que eu tô aprendendo eu tô passando aqui para vocês, e não tem problema nenhum. Se por acaso eu falei alguma coisa que depois eu descobri que o que eu falei não tinha coerência, não era certo, eu vou vir aqui e vou me desculpar e falar o que é correto, tá bom? E teve um dos princípios que eu falei aqui, não é bem um princípio, mas eu falei algo aqui, vocês vão saber, e eu quero ratificar isso, tá certo? Porque eu tinha uma compreensão e depois de estudar, agora eu tenho outra compreensão que tá mais ajustada. Então vamos chegar nesse ponto já, tá bom? Bem, aqui no capítulo 14, o Paulo fala com a igreja de Romanos sobre a questão de não julgar seus irmãos da fé. Só para a gente entender um pouco o contexto aqui, a igreja de Romanos, ela estava mesclada, né? De judeus e não judeus. E tinha muitos povos pagãos daquela época que faziam sacrifício aos seus deuses também. Então, o povo judeu, antes da vinda de Cristo, também sacrificava no templo. E o povo pagão também. A diferença é que o povo pagão, eles faziam sacrifício no templo e depois aquela carne de sacrifício era vendida como se fosse num açougue para as pessoas comprarem. E, tipo, eles mesmos, entre eles, os pagãos, estavam nem aí. Tipo, comprava aquela carne que era oferecida a ídolos e estava tudo certo para eles. Mas os judeus não. Os judeus tinham um pouco de restrição. Pouco não, total restrição. Eles não chegavam nem perto dessas carnes. E aí Paulo manda essa carta para eles, querendo justificar o seguinte: olha, vocês não têm que julgar, nem os pagãos julgar os judeus que não comem, nem os judeus julgar os pagãos que comem, porque nada disso está atrelado à questão da fé e da salvação. Você comer algo ou não comer algo não vai fazer com que você seja salvo. A fé, ela vem única e exclusivamente por crer e professar que Jesus Cristo é nosso Salvador. Ponto. Qualquer coisa que foi acrescentada, qualquer coisa que coloca junto, que é nisso que eu vou chegar nesse ponto já. Comer carne de porco, não comer carne de porco, descansar no sábado, descansar no domingo, isso não estão atrelados à salvação. Muitas vezes isso vem de culturas, às vezes você vai para um lugar onde a cultura é de uma forma, mas aquilo ali não está aplicado à questão da salvação, não. Era isso que Paulo queria dizer nessa parte aqui da carta, né, no capítulo 14. Então fala o seguinte, no versículo 1. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessas pessoas. Por exemplo, alguma pessoa crê que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Então, Paulo está falando aqui o seguinte: que existiam as pessoas mais fortes na fé e as mais fracas. As mais fortes eram aquelas pessoas que compreenderam melhor o sacrifício de Cristo, compreenderam, né, que eles também tinham lá seus desvios em algumas coisas, mas compreenderam o sacrifício de Cristo e que o fato de comer ou não comer aquela carne que era que eles consideravam impura, aquilo não se justificava. E tinha aqueles que, nossa, nem carne comia, só comia legumes, que era tipo assim, não, eu não quero de forma nenhuma cometer esse pecado para não perder a salvação. Então, isso não estava atrelado. E aí Paulo fala o seguinte, que se você é forte na fé, se você tem essa compreensão na fé em Jesus Cristo, e que nada pode ser acrescentado a isso
para que a pessoa tenha salvação, não critica quem não tem. E quem tem pouca fé também, a mesma coisa. Não vai lá julgar seu irmão que come tudo, porque ficava nessa, né? Uns ficavam julgando o outro. E Paulo disse aqui que não tinha que ser dessa forma. Quem come tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verdura e legume não deve condenar quem come tudo, pois Deus o aceitou. Deus aceitou a todos, os que comiam e os que não comiam. Então não cabe a nós esse julgamento, né? Quem é você para julgar o escravo de alguém? Aqui no caso somos nós somos escravos de Deus. Então, quem somos nós para julgar o escravo de Deus? Deus sabe de todas as coisas. Ela aceitou as pessoas do jeito que elas eram, né? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, é da conta de Deus. Ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Então, Deus está no controle e nós não temos que nos meter nisso. Porém, existe aqui uma questão, né? Quando Paulo está tratando disso com as pessoas, aí ele entra aqui, ó. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme na sua opinião. Quem dá mais valor a certo dia faz isso por honrar o Senhor. E também quem come tudo que faz, quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Então aqui também tem um princípio muito legal, que é a gente sempre orar antes das nossas refeições. Isso foi uma coisa que eu aprendi, até água quando eu tô colocando na boca, eu agradeço a Deus. Eu não faço uma oração completa, mas cada momento eu tento lembrar disso, mas por quê? Porque realmente a gente não teria nem água nessa terra se não fosse dada por ele, né? A gente viu aí as catástrofes que estão acontecendo, que a gente pode ficar sem água potável, né? Se acontecer alguma coisa, tudo pode acontecer. Então, que a gente sempre honre e agradeça a ele no momento das nossas refeições. E aqui também fala com a questão dos dias, e é isso que eu quero falar, que eu quero ratificar com vocês. Lembra que teve um devocional que eu falei com relação aos 10 mandamentos, e um dos mandamentos fala que nós temos que guardar o sábado. Então, depois eu posso até falar isso, tá bom? Só sobre isso, porque quando a gente vai ler as escrituras, tem um período lá, tem uma passagem nas escrituras sagradas, lá em Oséias, que fala que é mais ou menos assim, nós não festejaríamos mais todas aquelas festas, nós não guardaríamos o sábado mais. E no Novo Testamento, em Colossenses também fala que nós agora guardamos o domingo, porque acabou que Jesus, ele morreu no domingo, ressuscitou, e esse vamos dizer assim, é o dia que nós guardamos. E eu, erroneamente, achei, por ouvir pessoas falar, não foi um estudo que eu fiz, que o domingo ele foi instituído pela Igreja Católica, e é mentira isso, tá certo? Não foi. Os primeiros cristãos lá, os apóstolos de Cristo, Jesus veio cumprir o sábado. Então, essa igreja, que a gente chama de igreja primitiva, lá nos primórdios, bem antes de Constantino fazer essa junção do Estado com a Igreja Católica, né, com a igreja e tornar a Igreja Católica Romana, já vinha se tendo como dia de descanso domingo, já vinculada ao sacrifício de Jesus. Então, eu quero me ratificar disso. Então, é correto, sim, o cristão honrar o domingo, né? Só que também, a única coisa que eu não vou ratificar é que nós não guardamos o domingo da forma como deveria. A gente deveria ter um pouco mais de momento devocional a Deus, a Jesus nesse momento, como gratificação, né? Como honra, glória a Ele por tudo que Ele fez, e louvor e adoração. E muitas vezes a gente nem no domingo a gente para fazer isso, a gente coloca um monte de coisa para fazer no domingo, diversão, descanso. A gente pensa no descanso mesmo, mas é descansar no Senhor, né? Mas depois a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Mas era isso que eu queria falar, essa ratificação que eu fiz, tá bom?
E aí, indo um pouco mais adiante, aqui no versículo 21, Paulo fala o seguinte: o que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre vocês mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que achar que deve fazer. Mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Então aqui a gente tem que pensar o seguinte: é claro que quando ele fala aqui, né? Feliz a pessoa que não é condenada pela sua consciência. Isso não quer dizer que tudo que a gente vai fazer nessa vida é lícito. Não, nem tudo é lícito. Aqui ele tá seguindo a questão da alimentação, do sábado. Então, se a gente for parar para pensar, orgias, tá? Sua consciência vai dizer, isso não é pecado, não, mas não é certo também, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Tudo que não vem da fé é pecado. Então, tudo que você acrescentar na fé para dizer que você vai ser salvo é pecado. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então, assim, se você, sendo cristão, vai estar com uma pessoa, muitas vezes que não é cristã, você não vai se portar na frente dessa pessoa de forma desagradável. Paulo está querendo dizer assim, você não vai fazer restrição de comida, né? Só um minutinho. Gi? Tô vendo seus pezinhos aqui. Eu tô gravando um vídeo aqui, mas não tem problema. Não tem problema. Obrigada, meu irmão. E aí? Depois você me passa o valor? É presente. Ah, aí sim. Olha, acabei de ganhar um presentão aqui, ó. Quanto pela internet? Show de bola. Quanto? 40? Oh, que barato. Nossa, que barato. Legal. Muito bom. Obrigada. Você vê que aqui é assim, né? Não tem pausa não. E vai tudo aí pro devocional, tá bom? Não vou fazer pausa não. Então, assim, claro que você, quando tiver com esse irmão, você não vai ficar fazendo, não, eu não vou comer isso aqui porque eu sou cristão, porque isso é pecado. Você não vai fazer isso. Consagre o que você tá fazendo ao Senhor. Claro que você também, numa roda de amigos, você não vai beber, encher a cara, né? Você tem que ter discernimento nas coisas que você tá fazendo. Mas isso não deveria ser algo que te afasta das pessoas, porque a gente tem muito disso. Olha, eu conheço cristãos que, assim, por exemplo, uma Coca-Cola. A pessoa fala, não vou tomar Coca-Cola porque o dono da Coca-Cola é satanista. Tô dando um exemplo, nem sei quem é o dono da Coca-Cola, tá bom? Cara, sabe essas coisas, essas pessoas que são assim, que eu falo que é um pouco mais bitolada nas coisas, cara, consagra aquilo a Deus. Você não vai tomar Coca-Cola porque é ruim, porque faz mal pra saúde. Mas não porque tá ligada a uma questão espiritual que vai te fazer mal e porque tá vinculado ao satanismo. Se você consagra o que você vai comer ao Senhor, não importa se a pessoa entregou aquilo ali, a quem quer que seja, entendeu? Fez uma oferenda daquilo. Jô, eu vou comer alguma coisa que foi feita em oferenda. Se você sabe que é uma oferenda, não. Agora, se você não sabe, se ninguém te falou, você tá deduzindo isso da sua cabeça, tá errado. Então, você não deveria agir dessa forma, né? Então, é isso. Paulo vem trazer esse cuidado para os cristãos daquela época, né, que estava tendo essa confusão de pensamento aí, de ideias, de entendimento, e ele vem trazer isso, que olha, não acrescente nada e nem tire nada que não seja a fé em Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que é secundário, tudo isso é secundário. O principal de tudo é crer em Jesus Cristo como seu Salvador, professe com sua boca. Se você tem alguns costumes, veja se esses costumes não têm alguma coisa que conflita de forma que seja imoral à palavra de Deus.
siga seu caminho. Não escandalize o seu irmão, não queira impor sobre o seu irmão a sua opinião sobre certas coisas que não estão baseadas nas escrituras sagradas e que não tem nada a ver com a salvação de Cristo. Era esse o recadinho que Paulo queria passar para os romanos no capítulo 14, tá bom? Novamente, leiam, estudem, se aprofundem nas escrituras sagradas e que eu tenho certeza, e se você não entendeu, peça a Deus para te revelar, faça busca em sites confiáveis, compre uma Bíblia de estudo confiável para você ir se familiarizando e se aprofundando cada vez mais. Veja como é rico, somente um livro, né, que é as cartas, uma das cartas de Paulo, tanto de ensinamento que tem. As outras nem se fala também, né? Então, assim, é isso, tá bom? Que você tenha um dia abençoado, que de alguma forma essa palavra possa tocar o seu coração também e fazer com que você, né, tire da sua mente algumas, deixa eu ver se eu acho a palavra, alguma coisa que te trava, alguma coisa que te aprisiona, eu não sei, algum tipo de pensamento, forma de pensar, né? Que Jesus quebre isso, porque o Evangelho ele te traz liberdade, ele não pode te aprisionar em nada, tá bom? Então, que você tenha um dia abençoado e que a gente possa estar junto aqui novamente amanhã, com a graça de Deus. Amém.